Singapura, a cidade-estado da Ásia que detém um PIB de 466 bilhões de dólares. Sendo popularmente conhecida por ser um dos lugares mais prósperos da Terra, por ser um grande centro financeiro global e por suas leis bizarras, como a proibição de mascar chiclete e multa por não dar descarga. E nesse contexto, mesmo possuindo um território minúsculo, cerca de 2 vezes menor do que a cidade de São Paulo, a sua população de 5,6 milhões de habitantes detém um IDH maior do que o do Japão, Canadá e dos Estados Unidos, além do 5º maior PIB per capita do planeta, com 91 mil dólares. Além disso, Singapura consegue unir um ambiente econômico desburocratizado e uma considerável estabilidade política, algo que tornou a nação uma das economias mais competitivas do planeta, principalmente pela alta capacidade do país em atrair investimentos e gerar emprego. No entanto, mesmo se considerando uma república parlamentarista, há 64 anos a nação tem sido governada pelo Partido de Ação Popular, algo que tem gerado críticas diante das fortes limitações à liberdade de imprensa e de expressão do país. E nesse vídeo, vamos entender por que Singapura se tornou a única ditadura bem-sucedida do mundo, e como o autoritarismo pode permanecer no poder à medida que a sua economia cresce. Para entendermos o sucesso de Singapura, é necessário retornarmos para 1963, quando o país se tornou independente do Reino Unido, após passar quase 2 séculos servindo como um importante porto britânico no Estreito de Malaca, e que até hoje é uma das mais importantes vias marítimas da Terra, interligando o Oceano Índico ao Pacífico, além de transportar 80% do petróleo para o Nordeste da Ásia e 1/3 dos bens comercializados no mundo. Nesse sentido, durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido falhou em defender o território de Singapura, que por sua vez foi ocupada pelos japoneses. E essa guerra foi decisiva para a mudança na história do país, pois diante da destruição da sua infraestrutura, o alto desemprego e a escassez de comida, criou-se um sentimento anticolonialista na população, fazendo o território ter uma administração civil separada do Reino Unido, e posteriormente se tornando um autogoverno, criando-se assim o Estado de Singapura. Com isso, nas eleições gerais de 1959, o Partido de Ação Popular obteve uma vitória e ocupou a maioria dos assentos no parlamento, com o seu líder Lee Kuan Yew se tornando o primeiro-ministro de Singapura e vindo a governar a nação até 1990. Todavia, como Singapura não possui recursos naturais e enfrentava um declínio comercial na época, acreditava-se que a nação deveria se juntar à Malásia devido aos laços históricos entre os dois países, além do fato de que a economia de Singapura seria extremamente beneficiada com a junção dos dois países. Sendo assim, em 1963, Singapura foi incorporada como parte do território da Malásia através de um referendo. Entretanto, essa junção foi um fracasso, pois o governo malaio impôs políticas discriminatórias, atribuindo privilégios especiais aos malaios em Singapura, assim como ocorreram diversas divergências políticas e econômicas entre o governo federal e estadual, levando Singapura a ser expulsa da Malásia em 1965, tornando-se assim um país autônomo. Em um primeiro momento, essa questão representou uma enorme fragilidade para toda a nação, posto que apesar da decisão da Malásia de expulsar o país de forma diplomática tenha evitado maiores tensões e conflitos, Singapura se tornou um país extremamente vulnerável, pois devido ao seu tamanho limitado, os problemas que assombravam a sua economia eram enormes, devido principalmente à escassez de recursos naturais, desemprego e à falta de moradias, dado que no início da década de 60 apenas 9% de seu povo tinha acesso a moradias públicas. Porém, o cenário econômico e social da Singapura começou a mudar, especialmente quando o governo de Lee Kuan Yew formulou o primeiro projeto para tirar a Singapura da miséria e transformá-la em uma das economias mais prósperas e bem-sucedidas da Ásia. Para isso, o foco governamental esteve em realizar reformas estruturais e crescer economicamente, na tentativa de superar a sua limitação geográfica e projetar taxas de crescimento cada vez maiores.
E assim, foram implementadas estratégias econômicas nacionais visando desenvolver o setor industrial de Singapura, contando também com melhorias na infraestrutura urbana e industrial, além do seu principal e mais desafiador objetivo, de alcançar a estabilidade política, algo que acabou sendo superado por meio da autocracia governamental, especialmente pela aplicação de leis mais rígidas e um combate cada vez mais intenso à corrupção, tendo em vista que pessoas que ameaçavam a integridade nacional e corporativa do país eram muitas vezes presas sem qualquer processo legal. Ainda sob essa perspectiva, o governo de Lee também foi muito criticado pelas violações dos direitos humanos e restrições à liberdade de expressão, tanto que ele ficou famoso como ditador benevolente, dado o sucesso e transformação da Singapura durante o seu governo. Sendo assim, surge a pergunta de por que Singapura é a única ditadura bem-sucedida do planeta. Se por um lado a forte intervenção do governo acabou produzindo menos liberdade para a população e maior presença do Estado em praticamente todos os aspectos da economia, com o tempo Singapura passou a alcançar ótimos índices sociais, com destaque para os serviços públicos de altíssima qualidade como saúde, educação e segurança. Além do mais, a nação também é notória por ser estável e pacífica, sendo inclusive o local perfeito para empresas diante da tamanha estabilidade política e social, dado que 7 anos após a sua independência, grande parte das empresas manufatureiras do país já eram estrangeiras. Com isso, naturalmente houve uma rápida redução da taxa de desemprego, a qual caiu pela metade entre 66 e 73. E no mesmo período, o PIB de Singapura teve uma das maiores taxas de crescimento entre países em desenvolvimento, aumentando em média 12,5% ao ano. Dessa maneira, outro elemento primordial e responsável por tornar a economia de Singapura tão relevante e atraente para empresas foi justamente o fato do país conseguir reunir um leque de benefícios para multinacionais e investidores, os quais acabaram se deparando com baixos impostos, restrições mínimas de capital e políticas liberais de imigração, sendo que essas medidas acabaram moldando a ascensão econômica de Singapura, como na década de 90, quando o país havia se tornado uma das economias mais prósperas do mundo, com a nação se solidificando como uma plataforma de exportação para o planeta, sendo esse o grande motor da economia da nação até os dias atuais. Algo que ao longo da história foi de extrema importância não apenas para a economia asiática, mas também para toda a Terra, em razão principalmente da localização geográfica extremamente privilegiada no coração do Sudeste Asiático, em uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Desse modo, por estar inserida na ponta sul do Estreito de Malaca, eventualmente Singapura acabou se aproveitando da sua posição e hoje possui o segundo porto mais movimentado do planeta, atrás apenas do porto de Xangai, na China. Ainda assim, Singapura tem aproveitado as suas vantagens de conexão global para se tornar um centro de investimentos na região, com o país abrigando mais de 7.000 empresas multinacionais. Além do mais, o fato da nação controlar cerca de 40% do comércio global garante ao país maior facilidade em firmar acordos comerciais com diversas nações, seja na Ásia, Europa, América do Sul ou até mesmo na América do Norte, uma vez que Singapura está entre os 15 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, com grandes empresas americanas como a ExxonMobil e a Chevron transformando a Singapura em um hub regional com base na armazenagem, distribuição e refino de petróleo, produzindo combustíveis como a gasolina e derivados para toda a região da Ásia e do Pacífico. E nesse contexto também é válido mencionar que Singapura não apenas se tornou notória por conseguir conectar países, negócios e empresas, como a nação também conseguiu se transformar em um dos centros financeiros e bancários mais importantes do continente asiático, especialmente pela fácil conexão do país com os principais mercados internacionais, o que acabou tornando Singapura muito atrativa especialmente para instituições financeiras que buscam expandir as suas redes de negócios pelo mundo. Ainda assim, boas condições internas e um ambiente propício para negócios e investimentos fazem de Singapura o país com o melhor ambiente de negócios do planeta durante 15 anos consecutivos.
impulsionado por baixos impostos e incentivos para empresas que acabam de chegar à nação, as quais podem se deparar com benefícios fiscais como isenção total de impostos sobre os primeiros $100 mil gerados com receitas, seguido ainda de outra isenção de 50% de imposto sobre os próximos $200 mil nos primeiros 3 anos. E dessa maneira, Singapura tem se tornado um dos maiores paraísos bancários para milionários, além de ser muito atrativa para instituições que buscam gerir patrimônios em todo o planeta. No entanto, embora Singapura tenha conseguido um feito extraordinário, saindo da pobreza e se tornando um dos polos econômicos e financeiros mais importantes da Ásia, é importante destacar que grande parte desse sucesso custou à população menos liberdade e maiores restrições impostas pelo Estado, tendo em vista que o Partido de Ação Popular, conhecido como PAP, o qual detém 76% dos assentos no parlamento do país, e a família do atual primeiro-ministro Lee Loong, governam o país asiático desde 1959, com um dos principais motivos para que o partido permaneça no poder por tanto tempo caracterizam-se em razão de que políticos que criticam ou se opõem ao partido respondem a ações judiciais. E com isso, muitas das vezes também são impedidos de concorrer às eleições. E mesmo que Singapura tenha eleições a cada 5 anos, existem fortes restrições à liberdade de imprensa, de informação e bloqueio à liberdade de expressão. Tanto que, apesar de estar frequentemente no topo dos rankings de liberdade econômica, a nação está apenas na posição 129 de 180 países no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa, segundo a organização Repórteres Sem Fronteira. Diante desse fato, em 2021 houve o fechamento do jornal The Online Citizen, que até aquele momento era um dos veículos independentes de comunicação de Singapura, o qual foi encerrado sob a justificativa de que a empresa não forneceu ao agente regulador do país todas as informações sobre as fontes de financiamento do jornal, incluindo seus próprios assinantes. Desse modo, vale ressaltar que além do rígido controle do governo de Singapura no aspecto político e midiático, também existe um forte controle social. Para se ter uma ideia, manifestações são proibidas desde que sejam aprovadas pelo próprio governo, assim como as autoridades podem impedir uma pessoa de sair de casa se ela pretende fazer parte de uma manifestação. Além disso, o país ficou mundialmente famoso pela rigidez de suas leis, impondo multas por mascar chiclete, alimentar pombos e ingerir álcool após certa hora do dia. E por mais que a população saiba do viés autoritário do regime, ainda assim continua disposta a seguir o atual modelo de governança, devido principalmente ao incrível sucesso econômico que foi alcançado na Singapura, inspirando inclusive as reformas impostas na década de 80 por Deng Xiaoping na China. Portanto, Singapura atualmente é um oásis de prosperidade. E mesmo sendo um país sem recursos naturais e minúsculo, a nação se tornou uma das mais bem-sucedidas do planeta, mantendo políticas econômicas consistentes e metas ambiciosas de crescimento econômico. Apesar disso, algumas medidas controversas para garantir a estabilidade política claramente violam os princípios democráticos, diminuindo a liberdade social da população, que se mantém satisfeita perante a sua altíssima qualidade de vida, tornando assim Singapura a única ditadura bem-sucedida da Terra. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.